recoja vuestra Bíblia, os que portam Bíblia, por favor, ou que seja vuestro teléfono, onde pueda ler a Bíblia, ou vuestro tablet, ou vuestro rollo de papiro. Bueno, alguma coisa eu creio que ha traído, não? O teléfono nunca nos olvidamos. Então, se nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, que está em Daniel, capítulo 1, e verso 1 hasta el 8 de la palabra del Señor. Yo estoy seguro que el Señor tiene una palabra reservada para nosotros, preparada para nosotros. Y el título, el tema que el Señor puso en mi corazón para compartir con la iglesia esta mañana es Amigos de Dios. Amigos de Dios. Vamos a repetir todos juntos. 1, 2, 3. Aê, muito bem, chicos. Daniel 1:1. Quantos encontraram? Em el año terceiro del rei Joaquim de Judá, el rei Nabucodonosor de Babilônia vino a Jerusalém e la sitió. El Señor permitió que Joaquim cayera en mano de Nabucodonosor. Junto com ele, caíram em suas manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. 4. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuasen con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debería enseñarles la lengua y la literatura de los babilónicos. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual estarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel llamó Beltesazar, a Ananías Sadraque, a Misael Mesaque y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso não contaminar-se com a comida e el vino del rei, assim que le pidió al jefe de oficiales que não lo obrigara a contaminar-se. Amém, mis hermanos? Vamos orar ao Senhor. Recoja vuestra Bíblia nas manos. Assim. Aí. Quantos estão com a Bíblia nas manos? Muito bem, muito bem. Agora estamos assim com a Bíblia nas manos. Mais adelante vamos, eu não sei onde estará, não, em los ojos, em los oídos, como cambiam as coisas. Diga assim: esta é mi Bíblia, a palavra de Deus. Agora ponga sobre su coração assim e vamos orar. Senhor, tu palavra é viva, tu palavra é eficaz, tu palavra é poderosa para discernir a mente e as intenções do coração do homem. Por isso, uma vez mais, Senhor, abre as ventanas de los cielos sobre este lugar. Habla con nosotros, necesitamos oír tu voz. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Sentados, por favor. Yo tengo una misión para ti. No dejar que la persona a tu lado duerma. Porque às vezes chegamos assim, um pouco cansados, domingo por la manhã na igreja. Mire para a pessoa que está à sua direita, à esquerda, está despierto? Os olhos estão abertos? Vale. É tu trabalho mantenerlo assim hasta el fim de la predicação. ¿Puedo contar com vosotros? E vão dormir todos.
Hermanos, déjame aqui passar para vosotros o contexto histórico deste pasaje. Eu sei que alguns conhecem, outros não. Nós estamos em um período de juízo de Deus sobre o povo de Judá. E Deus está utilizando uma nação inimiga para cumprir juízo sobre Judá. E esta nação inimiga se chama Babilônia. Esta nação inimiga tem um rei. Como é o nome de seu rei? Nabucodonosor. Um bueníssimo nome para poner em seu próximo hijo. ¿No? Nabucodonosor. Era o rei de Babilônia. E o rei de Babilônia toma a cidade de Jerusalém. Leva com eles os utensílios da casa de Deus e leva com eles alguns jovens, sábios, nobres, inteligentes, para servir em el palácio. Esse é o contexto histórico do texto que nós acabamos de ler. Pero me gostaria sublinhar solamente três pontos da palavra que he leído com vosotros esta manhã. O primeiro está em el versículo 2, porque o versículo 2 diz que el Senhor permitiu que Joaquim cayera em las manos de Nabucodonosor. Quem ha permitido? El Senhor. El Senhor. Hermanos, ¿sabe por quê? Deus está em el control de todo. Deus é soberano. Você crê que algumas pessoas já não creem mais em la soberania de Deus? Pero Deus é soberano. Deus está em el control de todas as coisas. Aunque nós não entendemos alguns hechos, algumas maneiras de Deus obrar, alguma forma de Deus trabalhar, Deus sigue em el mando, Deus sigue em el control. Quando nós leemos a história de los hebreus, de la salida del Egipto, era Deus que falava com Moisés para ir a falar com o rei Faraó. Sim ou não? Faraó. Pero era o próprio Deus que cerrava o coração de Faraó para não permitir a saída do povo. É assim ou não? E às vezes nos quedamos assim, pero Deus tem formas distintas, porque os caminhos do Senhor não são os nossos. Os caminhos do Senhor são mais excelentes, são perfeitos. Então, ou nós creemos que o Senhor é soberano e está em el controle de las coisas, pero pastor, eu não entendo. É que às vezes queremos entender todo, sabe? E muitas das vezes o que o Senhor pide de nós é obediência, é obedecer e não entender muitas das coisas, porque não somos onisciente, onipresente, não temos o controle de todas as coisas. Então, é o próprio Deus. É o próprio Deus que entrega su pueblo em las manos de los babilônicos. Porque Deus necessitava obrar justiça. Quizás você esteja orando de forma equivocada. Senhor, o diabo está me pegando. Senhor, esta é uma obra del diabo em contra minha vida. Nunca pensou que pode ser o próprio Deus obrando? Pero Deus... Pero isso está me causando dolor? Ou você crê que 70 anos de cautiverio foram buenos? Não. Isto está me causando dolor. ¿Sabe por quê? Deus é Padre. E todo padre e madre que é um bom padre e uma boa madre, sabe que tu não haces todos os gustos de tu hijo. Às vezes, causa hasta dolor tomar algumas decisões, não é verdade? Ter algumas condutas, algumas posturas que nós dizemos. Eu não sei se já passou com algumas madres. Com as madres eu creio que às vezes passa. Com os padres quizás passe menos. Não? Que aquele dia tu estava assim, sabe aquele dia, irmã, que tu estás em aqueles dias que não me pare delante de mim, por favor? Que... E o hijo estava em aqueles dias terríveis. E tu se foi aí e pegou o ninho. E depois saiu chorando. Chorando. Eu já he visto algumas madres chorar depois de reganhar seus filhos. Ou depois de pegar seu filho. Não? Porque parece que le duele mais do que el doler del chico. Dice que tiene que llorar ese chico, ¿no? Que está en esta situación. Entonces, Dios es soberano, sea como esté tu vida, la situación que tú estás pasando, el Señor sigue en el control de las naciones. Él es reyes sobre reyes. Es soberano y creemos en la soberanía de Dios. Amén. La segunda cosa que me gustaría aclarar a los hermanos es que el enemigo tiene gran interés en los jóvenes.
¿Cuántos son jóvenes aquí? Diga yo. Bueno, ahí es. Algunos son jóvenes, otros se sienten jóvenes, ¿no? El enemigo tiene grande interés en los jóvenes. Mira que el orden es traer los jóvenes. ¿Y por qué? Porque el diablo conoce Biblia. Yo no sé si tú lees la Biblia, pero el diablo conoce la Biblia. Cuando ele vai tentar Jesus, tenta Jesus utilizando la Bíblia, la palavra de Deus. ¿Sabe por qué, jóvenes? Hay una declaración bíblica acerca de vosotros. Y la declaración está en 1 Juan, capítulo 2, versículo 14, la parte B. Dice así: les escribo a ustedes, jóvenes, porque sois fuertes ou son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido el maligno. El inimigo conoce essa declaração bíblica de 1 Juan 2:14. Então, ele trabalha muitíssimo contra a juventude e os jovens. Havia plan muito claro de Nabucodonosor que era preservar os jovens e traer os jovens delante de sua presença para darles uma nova instrução. Porque jovens têm uma energia. Isto vai depender da forma que irão utilizar. Bueno, tú dices, pastor, en mi casa yo no encuentro toda esta energía, sí. Pero es que hay la energía. Depende de donde nosotros aplicamos y ponemos esta energía, ¿no? Algunos dedican al ordenador, a los videojuegos, otros a dormir, que hay demasiada energía, ¿no? Hay que descansar, ¿no? Y después acorda cansado de descansar. Y hay que descansar un poquito más. Bueno, esto pasa en los hogares de algunos padres. Pero en general, los jóvenes tienen muchísima energía. La cuestión está dónde poner esta energía. Y el diablo, el enemigo de nuestras almas, conoce eso. Entonces trabaja muchísimo en contra la juventud. El versículo 4 y 5 del texto de Daniel capítulo 1, dice que la orden de Nabucodonosor fue cambiar la comida. Hay que levar em consideração que esta época, em este contexto, as comidas eram sacrificadas aos ídolos. Cambiam a língua, a origem de eles, para que eles perdessem a origem. Cambiam a literatura, porque havia que ter um cambio de mentalidade, não? E cambiam os nomes, porque havia que ter um cambio de identidade. O que Nabucodonosor está haciendo aqui é um processo de câmbio cultural por 3 anos, não é por um dia, por 3 anos, para que quando estes jovens chegassem delante de sua presença, sua cabeça fuera outra. Sua parte espiritual já estivera cambiado. Ele não queria nada de Judá. Ele queria formar estes jovens a sua maneira. E o que o diabo hace com a juventude es tentar hacer una conversión cultural por medio de la literatura, por medio de la parte espiritual, por medio de la música, porque ele sabe que se ele conseguir converter a mente de um jovem, será um instrumento em tus manos. Agora, déjame te dizer uma coisa: um jovem convertido ao Senhor é um poderoso instrumento em las manos de Deus. Esta semana eu recebi um vídeo do pastor Vilmar de Madrid, de 2 jovens, predicando a palavra do Senhor com muitíssima graça, sabedoria e autoridade. Nós temos vários jovens aqui na igreja que são músicos, alabam ao Senhor, são instrumentos em las manos de Deus. Nós devemos parar de declarar e profetizar que esta geração é uma geração perdida. Porque quando nós declaramos, outro dia quizás hable para vosotros acerca do poder de la palavra, há muitíssimo poder em la língua. Então, se profetize sobre esta geração, profetize sobre seus filhos, profetize sobre eles, porque diz a palavra que eles são fortes, são um instrumento poderoso em las manos del Senhor. Nabucodonosor sabia disto, por isso intenta cambiar a mente e a cultura desses jovens. Os jovens aún estão vivos? Está desperto aí? Está desperto? Está desperto? Muito bem. Quando o Império Romano começa a conquistar as nações, qual é a primeira coisa que faz? Era criar escolas,
poner las monjas para reeducar los niños y los jóvenes, porque ellos querían educar segundo sus principios, sus valores. Y es esto que el diablo hace, pero en esta generación de una forma informal, por medio de la internet, de las películas, de los videos, y es solo los padres percibir como la mente de vuestro hijo es distinta de la tuya. Y no es solo una cuestión por nacer en otra época o nacer en otra generación, porque padres jóvenes tampoco tienen una diferencia de edad tão larga assim de sus hijos, pero es un propósito del diablo. Y la iglesia tiene una misión, que es de pasar valores bíblicos e segundo a palavra do Senhor Jesus. Quantos aún estão vivos? Digam amém. Terceiro e último ponto. ¿Es este? Sí. Mira, Daniel, diz o texto, que Daniel propuso, aqui está, propuso não contaminar-se. Em la versão em português, diz que ha decidido. Há uma tradução que eu tenho em casa de maneira firme em seu coração, não contaminar-se. Foi uma decisão consciente e racional. Sabe o que necessitamos? Menos emoção e mais decisão. Pessoas que decidam seguir a Jesus não por la emoção, por la razão. Porque la emoção passa. La emoción pasa. Y si las decisiones fueron tomadas bajo emoción, la emoción pasa, pero la consecuencia de la decisión permanece. Incluso hay un consejo que dice que no debemos tomar decisiones importantes cuando estamos demasiado triste y demasiado alegre, porque la emoción está a top. Entonces, está muy alegre, muy feliz, porque ha cobrado. Nós quedamos muito felizes quando cobramos, não? Mirou assim na conta e há dinheiro. Nós estamos muito felizes, muito alegres. O que vamos fazer? Gastar, claro. Sabe a decisão. Gastamos todo. Não? Como diz o pastor, está na tarjeta. Então, quando tu receber uma bendição, que esteja demasiado feliz, alegre, cuidado com as decisões. Porque esta alegria logo passará. Assim que você vuelva a mirar na conta e já não esteja tantos números aí, não? Pero la consequência da decisão permanece. Tampouco quando estamos muito tristes, muito desanimados. Toda decisão importante deve ser tomada de forma racional. Temos muitos emocionados e poucos decididos. Déjame te dizer uma coisa. Eu hago a invitação para vir aqui adelante para reconhecer Jesus como seu Salvador, pero isto não é doutrina bíblica. Não é uma prática bíblica isto, é um costumbre da igreja. Pero te digo uma coisa, um dos perigos desta forma de apelo, de invitação, é que a pessoa venga solamente por la emoção del momento, solamente por la música que está de fundo, solamente porque terminou uma predicação. E depois que termina o culto, ele volve para sua casa e sigue em la mesma vida. Seria melhor que não venisse, pero em seu coração decidisse de forma firme servir ao Senhor Jesus. Porque nossa decisão não está em los hechos externos. Nossa decisão habla de la convicção del coração. Então, diz o texto que Daniel propuso não contaminar-se. Hermanos, há muitíssimas coisas que nós temos que decidir. Não é outro que decidirá por nós outros, não é o Deus que decidirá por nós outros, porque aunque Deus é soberano, Deus nos ha dado o livre arbitrio, a decisão de elegir, de escolher. Não somos escravos, não somos robôs, não, temos liberdade de elegir. Então, Deus ha dado a oportunidade para cada um de nós decidir. Agora, Daniel ha tomado uma decisão clave, importante para sua vida. E eu termino aqui a título de conclusão. Daniel havia decidido amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Haga uma pergunta a la pessoa que está a tu lado, assim de forma muito educada. Diga, ¿usted ama a Deus sobre todas as coisas? Não necessita contestar. Não conteste. Agora conteste para você mesmo.
será que eu amo a Deus sobre todas as coisas? ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Es que nada ocupe el lugar de Dios. Usted ama a Dios más que el pecado, más que un vicio, más que una práctica que te aparta de Dios. No, pastor, yo amo más a Dios, porque cantamos muitísimas mentiras aquí en la plataforma, ¿no? Eu te amo, Senhor, eu te amo, aleluia. E cantamos, e salimos de aqui e hacemos todo lo que entristece y desagrada a Dios. Es una mentira. Aunque cantada y bailada, es una mentira. Decimos que amamos a Dios cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando obedecemos al Señor. Entonces, Daniel ha decidido amar a Dios sobre todas las cosas. Nada es más importante que Dios en mi vida. Y nada ocupará el lugar de Dios en mi vida. Esta decisión llevó a Daniel a lugares altos. Esta decisión llevó a Daniel a lugares altos. El versículo, o mejor, el capítulo 2 y versículo 48 de Daniel, dice que el rey nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. Porque vosotros conocen la historia. Llega un edicto, una orden del rey a Daniel, para él no orar a ningún Dios. ¿Y qué hace Daniel? Ora. Si eras creyente, ora, va a orar, va a orar. Y bueno, chismoso existía también en Babilônia, porque hay una persona que mira y va directo contar que Daniel estaba orando. Hay en todas las partes, hermano. Ahí también existía, solo aquí en esta iglesia que no hay. Amén. Me encantó la confirmación de los hermanos. Daniel va a orar. ¿Por qué? Porque el compromiso que Daniel tenía con Dios era mayor. Era mayor. Entonces, Daniel se convierte en un amigo de Dios y tiene una intimidad con Dios poderosa por sus decisiones de servir al Señor con integridad y sinceridad. Mira, Santiago 4:4 dice así, la palabra es fuerte, pero es bíblica. Santiago 4:4. ¿No saben que amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelva enemigo de Dios. ¿Cuántos son amigos de Dios aquí? Digan amén. Si usted es amigo de Dios, es enemigo de las cosas del mundo. Porque no hay como tener amistad con el mundo y ser amigo de Dios. Porque se convierte en enemigo de Dios. Todas las veces que nosotros decidimos amar más las cosas de este mundo do que a Dios, nosotros nos convertimos enemigos de Dios. Te digo una cosa, si usted quer tener algún enemigo, que no sea Dios. Yo creo que es el peor de todos, porque ese tiene poder para quitar la vida, para dar y para quitar. Entonces, queremos ser amigos de Dios, entonces debemos ser enemigos del mundo. Hermanos, perdona, pero no hay como agradar a Dios y al diablo a menudo. No hay como estar con las manos dadas assim a los dos. Y domingo yo bailo con uno y lunes yo bailo con otro. Es que bíblicamente esto es imposible. Y es incoherente, es hipócrita. La Biblia llama esto de prostitución espiritual. ¿Y sabe cuál es el gran problema que nosotros tenemos con los evangélicos? Es que hay muchísima hipocresía. Poucos creyentes convertidos ao evangelho de verdade. E é por isto que há tantos escândalos, incluso sobre a plataforma. É por isso que há tantos escândalos de pastores, de cantantes e de la membresía de la igreja, porque se vive uma doble vida. E isto não permanece para sempre. Se queda jugando com a unção de Deus. Isto passou com Sansão. Se quedou jugando com a unção que Deus havia lhe dado. Pero chegou uma hora que ele perdeu esta unção. Porque Deus é rico em misericórdia e é amor. Pero Deus também é justiça. Por isso, esta manhã, eu te predico uma palavra de amor, para que não seja necessário chegar a justiça de Deus, porque o amor de Deus sempre chegará primeiro.
E a invitação do Senhor para nós esta manhã é: eu quero ser tu amigo. O Senhor chega a um ponto, Jesus chega a um ponto de uma relação com os discípulos e não me chame mais de Senhor. Vosotros já não são mais mis siervos, agora vosotros são mis amigos. O Senhor quer ser tu amigo, disfrutar de uma relação personal, íntima contigo. Pero para isto, nós devemos ser inimigo do mundo para ser amigo de Deus. Quantos querem ser amigo de Deus aqui?